Gosto muito de viajar, de visitar museus, mas geralmente detesto a maioria dos guias. É geralmente sempre a mesma cantiga repetida e, se nós colocamos uma questão, interrompemos a sequência e lá o forçamos a recomeçar o discurso onde o deixou. E, no entanto, eu próprio comecei a ganhar os meus primeiros tostões quando tinha os meus 13, 14 anos em Évora, quando ia acompanhar os turistas estrangeiros para lhes mostrar os monumentos da cidade e, ao mesmo tempo, praticar o francês e o inglês que tinham sido aprendidos de fresco. Eu creio mesmo que essa experiência juvenil foi para mim determinante para o meu gosto pela história e pela história da arte, confesso. Gosto particularmente de quem é capaz de me chamar a atenção para coisas que, fazendo parte do nosso dia-a-dia, muitas vezes olhamos, mas sinceramente não as vemos. Olha, quero um exemplo. Quando vamos a Portugal continental, quantas vezes já estivemos a espiar do comboio uma estação? Talvez não saiba, mas olhe que há magníficos painéis de azulejos em cerca de 900 estações de apeadeiros em Portugal. Ouviu bem? 900 estações. E se calhar nunca prestou a devida atenção a este extraordinário património que está perante os seus olhos, pelo qual nada paga para ver e ao qual, normalmente, nenhuma atenção deu. Antes de começarmos a ver alguns exemplos, vamos tentar explicar porque é que tudo isto acontece. Embora a azulejaria esteja presente em Portugal desde o século XVI, sobretudo decorando o interior dos palácios da nobreza e da rica burguesia, bem como o interior das igrejas e os conventos do clero, teremos que esperar pelo século XIX para que haja uma certa democratização do azulejo quando ele passa a decorar as fachadas dos prédios e das cidades com azulejos do padrão repetitivo. E o que é extremamente curioso é que tudo isto é uma influência trazida pelos chamados brasileiros, isto é, pelos colonos portugueses que vão regressar a Portugal, sobretudo na segunda metade do século XIX, na sequência da independência do Brasil e da paz em que Portugal passa a viver após o período das invasões francesas e das lutas liberais. E repare como é curioso, no século XVII e sobretudo no século XVIII, Portugal tinha exportado maciçamente painéis de azulejos para o Brasil. No Brasil vai-se começar a produzir igualmente algum azulejo e sobretudo vai-se começar a desenvolver um gosto muito especial de revestir o exterior das casas dos colonos com azulejos de padrão. Era uma forma de mostrar riqueza. Portanto, a moda vai pegar no Brasil e o retorno de muitos imigrantes a Portugal introduziu, como dissemos, a moda de forrar as fachadas com azulejo em lugar de serem apenas rebocadas. Ora, a adoção deste material representa também uma economia na conservação e na limpeza pela duração e proteção que assegura às paredes. Como consequência disto, multiplicam-se no Porto, em Aveiro, em Lisboa, o número de fábricas de azulejo. Ora, estamos exatamente no momento em que está a arrancar o caminho de ferro em Portugal. O primeiro troço ferroviário foi inaugurado em 1856. É, pois, natural que ao longo dos anos as estações tenham sido largamente contempladas com painéis de azulejos. Muitas vezes esses painéis são apenas placas com o nome da estação, olha como estamos aqui a ver alguns exemplos. Mas, frequentemente, as paredes da gare principal estão cheias de painéis que representam cenas típicas da região que é servida por aquela estação. Repare como os painéis nos apresentam paisagens, está a ver? Usos, costumes, tradições, fainas agrícolas, fainas pescatórias, contribuindo como o património documental de cada localidade. Estes painéis, como vê, são verdadeiros painéis ilustrados, ou se quiser, autênticas fotografias turísticas que enchem o olho de quem espera o comboio ou de quem está a viajar no comboio que está estacionado na estação.
Os exemplos que lhe poderia trazer aqui constituem centenas de exemplos do que lhe estou a falar, mas espero pelo menos ter-lhe aguçado o apetite. É evidente que as influências variam muito, pois depende de quando foram feitos esses painéis e de quem foi o artista, mas os mais conhecidos são os painéis de sabor historicista dos inícios do século XX, de um pintor que se chama Jorge Colasso, cujas obras nós estamos aqui a ver em inúmeras estações de norte a sul de Portugal. Aliás, a sua obra mais conhecida é o conjunto de azulejos que decoram o átrio da entrada da estação de São Bento, no Porto, e que representam maioritariamente cenas históricas e também algumas cenas da vida rural. Veja agora aqui a fachada da antiga estação de Aveiro. É verdadeiramente espetacular, não acha? Claro que estamos numa zona em que a cerâmica é abundante e onde o azulejo se produzia em grande quantidade. Julgo, aliás, que a estação de Aveiro faz de alguma forma lembrar a estação de Vilar Formoso. De resto, as estações fronteiriças são igualmente de grande beleza. O facto de ser fronteira, de se passar muito tempo com as burocracias alfandegárias, o passaporte, etc., era também a oportunidade de se dar ao turista uma ideia de que poderia eventualmente visitar os monumentos do país. E vou terminar, se me permitem, com uma visita às minhas próprias raízes, mais propriamente a outra importante estação fronteiriça, a estação de Marvão-Beirã. Está decorada com magníficos azulejos de Jorge Colasso. Ele nasceu em 1868 e faleceu em 1942. E repare, no entanto, a altura da erva, repare na erva que está a crescer na linha, pois, é que esta estação era a última estação portuguesa do ramal de Cáceres que permitiu durante décadas a mais rápida ligação ferroviária entre Lisboa e Madrid, mas foi encerrada em 2012. E hoje os painéis de azulejo veem a erva crescer. Enfim, sinais dos tempos. Até ao próximo Palavra, Puxa Palavra.